Surata 4. As mulheres. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira e, de ambos, fez descender inúmeros homens e mulheres. Temei Alá, em nome do qual exigis os vossos direitos mútuos e reverenciai os laços de parentesco, porque Alá é vosso observador. Concedei aos órfãos os seus patrimônios, não lhes substituais o bom pelo mal, nem absorvais os seus bens com os vossos, porque isso é um grave delito. Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, podereis desposar 2, 3 ou 4 das que vos aprouver, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o que tendes à mão. Isso é o mais adequado, para evitar que cometais injustiças. Concedei os dotes que pertencem às mulheres e, se for da vontade delas conceder-vos algo, desfrutai-o com bom proveito. Não entregueis aos tolos o vosso patrimônio, cujo manejo Alá vos confiou, mas mantende-os, vesti-os e tratai-os humanamente, dirigindo-vos a eles com benevolência. Custodiai os órfãos, até que cheguem a idades de se casarem. Se porventura observardes amadurecimento neles, entregai-lhes, então, os seus patrimônios, porém, abstende-vos de consumi-los desperdiçada e apressadamente, temendo que alcancem a maioridade. Quem for rico, que se abstenha de usá-los, mas, quem for pobre, que disponha deles com moderação. E basta Alá para render-lhe contas. Aos filhos varões corresponde uma parte do que tenham deixado seus pais e parentes. Às mulheres também corresponde uma parte do que tenham deixado os pais e parentes, quer seja pouca ou muita, uma quantia obrigatória. Quando os parentes, que não herdeiros diretos, os órfãos e os necessitados estiverem presentes, na partilha da herança, concedei-lhes algo dela e tratai-os humanamente, dirigindo-vos a eles com bondade. Que, os que estão fazendo a partilha, tenham o mesmo temor em suas mentes, como se fossem deixar uma família desamparada atrás de si. Que temam a Alá e digam palavras apropriadas. Porque aqueles que fraudarem o patrimônio dos órfãos, introduzirão fogo em suas entranhas e entrarão no fogo abrasador. Alá vos prescreve acerca da herança dos vossos filhos, dai ao varão a parte de 2 filhas, se apenas houver filhas, e estas forem mais de 2, corresponder-lhes a 2/3 do legado, e, se houver apenas uma, esta receberá a metade. Quanto aos pais do falecido, a cada um caberá a 6ª parte do legado, se ele deixar um filho, porém, se não deixar prole, e a seus pais corresponder a herança, a mãe caberá 1/3, mas se o falecido tiver irmãos, corresponderá à mãe 1/6, depois de pagas as doações e dívidas. É certo que vós ignorais quais sejam os que estão mais próximos de vós, quanto ao benefício, quer sejam vossos pais ou vossos filhos. Isto é uma prescrição de Alá, porque ele é sapiente, prudentíssimo. De tudo quanto deixarem as vossas esposas, corresponder-vos-á a metade, desde que elas não tenham tido prole, porém, se a tiverem, só vos corresponderá a 4ª parte, depois de pagas as doações e dívidas. Caberá a elas a 4ª parte de tudo quanto deixardes, se não tiverdes prole, porém, se a tiverdes, só lhes corresponderá a 8ª parte de tudo quanto deixardes, depois de pagas as doações e dívidas. Se um falecido, homem ou mulher, em estado de calala, deixar herança e tiver um irmão ou uma irmã, receberá, cada um deles, a 6ª parte, porém, se forem mais, coerdarão a 1/3 parte, depois de pagas as doações e dívidas, sem prejudicar ninguém. Isto é uma prescrição de Alá, porque ele é tolerante, sapientíssimo. Tais são os preceitos de Alá. Aqueles que obedecerem a Alá e ao seu mensageiro, ele os introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal será um magnífico benefício. Ao contrário, quem desobedecer a Alá e ao seu mensageiro, profanando os seus preceitos,
ele o introduzirá no fogo infernal, onde permanecerá eternamente, e sofrerá um castigo humilhante. Quanto àquelas, dentre vossas mulheres, que tenham incorrido em adultério, apelai para 4 testemunhas, dentre os vossos e, se estas o confirmarem, confinai-as em suas casas, até que lhes chegue a morte ou que Alá lhes trece um novo destino. E aqueles, dentre vós, que cometerem adultério, homens e mulheres, puni-os, porém, caso se arrependam e se corrijam, deixai-os tranquilos, porque Alá é remissório, misericordiosíssimo. A absolvição de Alá recaía apenas sobre aqueles que cometem o mal, por ignorância, e logo se arrependem. A esses, Alá absolve, porque é sapiente, prudentíssimo. A absolvição não alcançará aqueles que cometerem obscenidades até a hora da morte, mesmo que nessa hora alguém, dentre eles, diga: agora me arrependo. E tampouco alcançará os que morrerem na incredulidade, pois para eles destinamos um doloroso castigo. Ó crentes, não vos é permitido herdardes as mulheres, contra a vontade delas, nem as atormentardes, com o fim de vos apoderardes de uma parte daquilo com que as tenhais dotado, a menos que elas tenham cometido comprovada obscenidade. E harmonizai-vos com elas, pois se as menosprezardes, podereis estar depreciando seres que Alá dotou de muitas virtudes. Se desejardes trocar de esposa, tendo-a adotado com um quintal, não lhe diminuais em nada. Tomá-lo-eis de volta, com a falsa imputação e um delito flagrante. E como podeis tomá-lo de volta depois de haverdes convivido com elas íntima e mutuamente, se elas tiveram, de vós, um compromisso solene? Não vos caseis com as mulheres que desposaram os vossos pais, salvo o fato consumado, anteriormente, porque é uma obscenidade, uma abominação e um péssimo exemplo. Está-vos vedado casar com vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs, vossas tias paternas e maternas, vossas sobrinhas, vossas nutrizes, vossas irmãs de leite, vossas sogras, vossas enteadas que estão sob vossa tutela, filhas das mulheres com quem tenhais coabitado, porém, se não houverdes tido relações com as mães, não sereis recriminados por desposá-las. Também vos está vedado casar com as vossas noras, esposas dos vossos filhos carnais, bem como unir-vos em matrimônio, com 2 irmãs, salvo o fato consumado, anteriormente, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Também vos está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal é a lei que Alá vos impõe. Porém, fora do mencionado, está-vos permitido procurar, munidos de vossos bens, esposas castas e não licenciosas. Dotai convenientemente aquelas com quem casardes, porque é um dever, contudo, não sereis recriminados, se fizerdes ou receberdes concessões, fora do que prescreve a lei, porque Alá é sapiente, prudentíssimo. E quem, dentre vós, não possuir recursos suficientes para casar-se com as crentes livres, poderá fazê-lo com uma crédula, dentre vossas cativas crentes, porque Alá é quem melhor conhece a vossa fé, procedeis uns dos outros, casai com elas, com a permissão dos seus amós, e dotai-as convenientemente, desde que sejam castas, não licenciosas e não tenham amantes. Contudo, uma vez casadas, se incorrerem em adultério, sofrerão só a metade do castigo que corresponder às livres, e isso, para quem de vós temer cair em pecado. Mas se esperardes, será melhor, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Alá tenciona elucidar-vos os seus preceitos, iluminar-vos, segundo as tradições dos vossos antepassados, e absolver-vos, porque é sapiente, prudentíssimo. Alá deseja absolver-vos, porém, os que seguem os desejos vãos anseiam por vos desviar profundamente. E Alá deseja aliviar-vos o fardo, porque o homem foi criado débil. Ó crentes, não consumais reciprocamente os vossos bens, por vaidade, realizai comércio de mútuo consentimento e não cometais suicídio, porque Alá é misericordioso para convosco. Aquele que tal fizer, perversa iniquamente,
introduzi-lo-emos no fogo infernal, porque isso é fácil a Alá. Se evitardes os grandes pecados, que vos estão proibidos, absolver-vos-emos das vossas faltas e vos proporcionaremos digna entrada, no paraíso. Não ambicioneis aquilo com que Alá agraciou uns, mais do que aquilo com que agraciou outros, porque aos homens lhes corresponderá aquilo que ganharem, já assim, também as mulheres terão aquilo que ganharem. Rogai a Alá que vos conceda a sua graça, porque Alá é onisciente. A cada qual instituímos a herança de uma parte do que tenham deixado seus pais e parentes. Concedei, a quem vossas mãos se comprometeram, o seu quinhão, porque Alá é testemunha de tudo. Os homens são os protetores das mulheres, porque Alá dotou uns com mais força do que as outras, e porque as sustentam do seu pecúlio. As boas esposas são as devotas, que guardam, na ausência do marido, o que Alá ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem constatais rebeldia, admoestai-as, na primeira vez, abandonai os seus leitos, na segunda vez, e castigai-as, na terceira vez, porém, se vos obedecerem, não procureis meios, escusos, contra elas. Sabei que Alá é excelso, magnânimo. E se temerdes desacordo entre ambos, esposo e esposa, apelai para um árbitro da família dele e outro da dela. Se ambos desejarem reconciliar-se, Alá os reconciliará, porque é sapiente, inteiradíssimo. Adorai a Alá e não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência os vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo, o vizinho estranho, o companheiro de lado, o viajante sem recursos e os vossos servos, porque Alá não estima arrogante e pretensioso algum. Quanto àqueles que são avarentos e recomendam aos demais avareza, e ocultam o que Alá lhes concedeu da sua graça, saibam que destinamos um castigo humilhante para os incrédulos. Tampouco Alá aprecia os que distribuem ostensivamente os seus bens, e não creem em Alá, nem no dia do juízo final, além de terem Satanás por companheiro. Que péssimo companheiro! Que teriam eles a temer, se crescem em Alá e no dia do juízo final, e fizessem caridade com aquilo com que Alá os agraciou, uma vez que Alá bem os conhece? Alá não frustrará ninguém, nem mesmo no equivalente ao peso de um átomo, por outra, multiplicará toda a boa ação e concederá, de sua parte, uma magnífica recompensa. Que será deles, quando apresentarmos uma testemunha de cada nação e te designarmos, ó Muhammad, testemunha contra eles? Nesse dia, os incrédulos, que tiverem desobedecido o mensageiro, ansiarão para que sejam nivelados com a terra, saibam que nada podem ocultar de Alá. Ó crentes, não vos deis a oração quando vos achardes ébrios, até que saibais o que dizeis, nem quando estiverdes polutos pelo dever conjugal, salvo se vos achardes em viagem, até que vos tenhais higienizado. Se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se algum de vós acabar de fazer a sua necessidade, ou se tiverdes contato com mulheres, sem terdes encontrado água, recorrei ao tayamum com terra limpa e passai as mãos com a terra, em vossos rostos e mãos, sabei que Alá é remissório, indulgentíssimo. Não tens reparado naqueles que foram agraciados com uma parte do livro e trocam a retidão pelo erro, procurando desviar-vos da senda reta? Entretanto, Alá conhece, melhor do que ninguém, os vossos inimigos. Basta Alá por protetor, e basta Alá por socorredor. Entre os judeus, há aqueles que deturpam as palavras, quanto ao seu significado. Dizem, ouvimos e nos rebelamos. Dizem ainda a frase, Isma gaira musmain, vahainá, distorcendo-lhe, assim, o sentido, difamando a religião. Porém, se tivessem dito, ouvimos e obedecemos. Escuta-nos e digna-nos com a tua atenção, Anzurna, em vez de Rainá, teria sido melhor e mais propício para eles. Porém, Alá os amaldiçoa por sua incredulidade, porque não creem, senão pouquíssimos deles. Ó adeptos do livro, crede no que vos revelamos,
coisa que bem corrobora o que tendes, antes que desfiguremos os rostos de alguns ou que os amaldiçoemos, tal como amaldiçoamos os profanadores do sábado, para que a sentença de Alá seja executada. Alá jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, porém, fora disso, perdoa a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Alá cometerá um pecado atroz. Não reparaste naqueles que se jactam de puros? Qual? Alá purifica quem lhe apraz, e não os frustra, no mínimo que seja. Olha como forjam mentiras acerca de Alá. Isso, por si só, é um verdadeiro delito. Não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro? Creem em feitiçaria e no sedutor, e dizem dos incrédulos: estes estão mais bem encaminhados do que os crentes. São aqueles a quem Alá amaldiçoou e, a quem Alá amaldiçoar, jamais encontrará socorredor. Possuem, acaso, uma parte do domínio? Se a possuíssem, dela não dariam a seus semelhantes, nem a mais ínfima partícula. Ou invejam seus semelhantes por causa do que Alá lhes concedeu de sua graça? Já tínhamos concedido à família de Abraão o livro, a sabedoria, além de lhe proporcionarmos um poderoso reino. Entre eles, há os que nele, o livro, acreditaram, bem como os que o repudiaram. E o inferno é suficiente fogo abrasador. Quanto àqueles que negam os nossos versículos, introduzi-los-emos no fogo infernal. Cada vez que a sua pele se tiver queimado, trocá-la-emos por outra, para que experimentem mais e mais o suplício. Sabei que Alá é poderoso, prudentíssimo. Quanto aos crentes que praticam o bem, introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar de uma densa sombra. Alá manda restituirdes ao seu dono o que vos está confiado, quando julgardes entre as pessoas, fazei-o com equidade. Quão excelente é isso a que Alá vos exorta! Ele é oniouvinte, onividente. Ó crentes, obedecei a Alá, ao mensageiro e às autoridades, dentre vós. Se disputardes sobre qualquer questão, recorrei a Alá e ao mensageiro, se é que credes em Alá e no dia do juízo final, porque isso vos será preferível e de melhor alvitre. Não reparaste naqueles que declaram que creem no que te foi revelado e no que foi revelado antes de ti, recorrendo, em seus julgamentos, ao sedutor, sendo que lhes foi ordenado rejeitá-lo? Porém, Satanás quer desviá-los profundamente. E quando lhes for dito, aproximai-vos do que Alá revelou, e do mensageiro, verás os hipócritas afastarem-se de ti desdenhosamente. Que será deles, quando os açoitar um infortúnio, por causa de que cometeram as suas mãos? Então, recorrerão a ti, jurando por Alá e clamando: só temos ansiado o bem e a concórdia. São aqueles, cujos segredos dos corações Alá bem conhece. Evita-os, porém exorta-os e fala-lhes com palavras que invadam os seus ânimos. Jamais enviaríamos um mensageiro que não devesse ser obedecido, com a permissão de Alá. Se, quando se condenaram, tivessem recorrido a ti e houvessem implorado o perdão de Alá, e o mensageiro tivesse pedido perdão por eles, encontrariam Alá remissório, misericordiosíssimo. Por teu Senhor, não crerão, até que te tomem por juiz de suas dissensões e não objetem ao que tu tenhas sentenciado. Então, submeter-se-ão a ti espontaneamente. Porém, se lhes tivéssemos prescrito, sacrificai-vos e abandonai os vossos lares. Não o teriam feito, senão poucos deles. Porém, se tivessem feito o que lhes foi prescrito, quão melhor teria sido para eles e para o fortalecimento da sua fé. E, então, ter-lhes-íamos concedido a nossa magnífica recompensa. E tê-los-íamos encaminhado pela senda reta. Aqueles que obedecem a Alá e ao mensageiro, contar-se-ão entre os agraciados por Alá, profetas, verazes, mártires e virtuosos.
que excelentes companheiros serão. Tal é a benignidade de Alá. E basta Alá, que é sapientíssimo. Ó crentes, ficai prevenidos contra o adversário, e avançai por destacamentos ou avançai em massa. Entre vós, há alguns retardatários que, ao tomarem conhecimento de que sofrestes um revés, dizem: Alá nos agraciou, por não estarmos presentes com eles. Porém, se vos chegasse uma graça de Alá, diriam, como se não existisse vínculo algum entre vós e eles, oxalá tivéssemos estado com eles, assim teríamos logrado um magnífico benefício. Que combatam pela causa de Alá aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque a quem combater pela causa de Alá, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. E o que vos impede de combater pela causa de Alá e dos indefesos, homens, mulheres e crianças? Que dizem: Ó Senhor nosso, tira-nos desta cidade, Maca, cujos habitantes são opressores. Designa-nos, da tua parte, um protetor e um socorredor. Os crentes combatem pela causa de Alá, os incrédulos, ao contrário, combatem pela do sedutor. Combatei, pois, os aliados de Satanás, porque a sutileza de Satanás é débil. Não reparaste naqueles aos quais foi dito: contende as vossas mãos, observai a oração e pagai o zakat? Mas quando lhes foi prescrita a luta, eis que grande parte deles temeu as pessoas, tanto ou mais que Alá, dizendo: Ó Senhor nosso, por que nos prescreve a luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua? Dize-lhes: o gozo terreno é transitório, e em verdade, o da outra vida é preferível para o temente, sabei que não sereis frustrados, no mínimo que seja. Onde quer que vos encontrardes, a morte vos alcançará, ainda que vos guardeis em fortalezas inexpugnáveis. Quanto aos hipócritas, se os alcança uma ventura, dizem: isto emana de Alá. Por outra, se os açoita um infortúnio, dizem: isto provém de ti. Dize-lhes: tudo emana de Alá. Que sucede a esta gente, que não compreende o que lhe é dito? Toda aventura que te ocorra, ó homem, emana de Alá, mas toda a desventura que te açoita provém de ti. Enviamos-te, ó Muhammad, como mensageiro para a humanidade, e Alá é suficiente testemunha disto. Quem obedecer ao mensageiro obedecerá a Alá, mas quem se rebelar, saiba que não te enviamos para lhe seres guardião. Eles juram-te obediência. Porém, quando se retiram da tua presença, uma parte deles planeja, durante a noite, fazer o contrário do que disseste. Mas, a verdade é que, Alá registra tudo quanto confabulam durante a noite. Deixe-os, então, em paz e confie em Alá, porque Ele é para ti suficiente guardião. Não meditam, acaso, no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Alá, haveria nele muitas disparidades. Ao tomarem, os hipócritas, conhecimento de qualquer rumor, quer seja de tranquilidade ou de temor, divulgam-no espalhafatosamente. Porém, se o transmitissem ao mensageiro ou às suas autoridades, os discernidores, entre estes, saberiam analisá-lo. Não fosse pela graça de Alá e pela sua misericórdia para convosco, teríeis todos seguido Satanás, salvo poucos. Luta, pois, pela causa de Alá, porque tu és somente responsável por ti mesmo, e esforça-te em estimular os crentes, e quisesse Alá, conteria a fúria dos incrédulos, porque Alá é mais poderoso, ainda, e mais punidor. Quem interceder em favor de uma causa nobre participará dela, por outra, quem interceder em favor de um ignóbil princípio, igualmente participará dele, e Alá tem poder sobre tudo. Quando for de saudados cortesmente, respondei com cortesia maior ou, pelo menos, igual, porque Alá leva em conta todas as circunstâncias. Alá. Não há mais divindade além dele. Ele vos congregará para o indubitável dia da ressurreição. Quem é mais leal do que Alá, quanto ao que diz?
Por que vos dividistes em dois grupos a respeito dos hipócritas, uma vez que Alá os reprovou pelo que perpetraram? Pretendeis orientar quem Alá desvia? Jamais encontrarás senda alguma para aquele a quem Alá desvia. Anseiam, os hipócritas, que renegueis, como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Alá. Porém, caso se rebelem, capturai-os então, matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente nem por socorredor, exceto aqueles que se refugiarem em um povo, entre o qual e vós exista uma aliança, ou os que, apresentando-se a vós, estejam em dúvida quanto ao combater-vos ou combater a sua própria gente. Se Alá tivesse querido, tê-los-ia feito prevalecer sobre vós e, certamente, ter-vos-iam combatido, porém, se eles se retirarem, não vos combaterem e vos propuserem a paz, sabei que Alá não vos faculta combatê-los. Encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança, bem como a de seu povo. Toda vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Se não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem a paz, nem tampouco contiverem as suas mãos, capturai-os e matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isto vos concedemos autoridade absoluta. Não é dado, a um crente, matar outro crente, salvo involuntariamente de quem, por engano, matar um crente, deverá libertar um escravo crente e pagar compensação à família do morto, a não ser que ésta se disponha a perdoá-lo. Se a vítima for crente de um povo adversário do vosso, impõe-se a libertação de um escravo crente, e se pertencer a um povo aliado, impõe-se o pagamento de uma indenização à sua família e a manumissão de um escravo crente. Contudo, quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 2 meses consecutivos, como penitência imposta por Alá, porque ele é sapiente, prudentíssimo. Quem matar, intencionalmente, um crente, seu castigo será o inferno, onde permanecerá eternamente. Alá o abominará, amaldiçoá-lo-á e lhe preparará um severo castigo. Ó crentes, quando viajardes pela causa de Alá, sede ponderados, não digais a quem vos propõe a paz: tu não és crente, com o intento de auferirdes, matando-o e despojando-o, a transitória fortuna da vida terrena. Sabei que Alá vos tem reservado numerosas fortunas. Vós éreis como eles, em outros tempos, porém Alá vos agraciou, com o Islã. Meditai, pois, porque Alá está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Os crentes que, sem razões válidas, permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e as suas vidas pela causa de Alá, e Ele concede maior dignidade àqueles que sacrificam os seus bens e as suas vidas do que aos que permanecem em suas casas. Embora Alá prometa a todos, os crentes, o bem, sempre confere aos combatentes uma recompensa superior à dos que permanecem em suas casas. Graduação, indulgência e misericórdia são concedidas por Ele, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Aqueles a quem os anjos arrancarem a vida, em estado de iniquidade, dizendo: em que condições estáveis? Dirão: estávamos subjugados, na terra, de Maca. Dir-lhes-ão os anjos: acaso, a terra de Alá não era bastante ampla para que migrasseis? Tais pessoas terão o inferno por morada. Que péssimo destino! Excetuam-se os inválidos, quer sejam homens, mulheres ou crianças, que carecem de recursos ou não podem encaminhar-se por senda alguma. A estes, quiçá Alá os indulte, porque é remissório, indulgentíssimo. Mas quem migrar pela causa de Alá, achará, na terra, amplos e espaçosos refúgios. E quem abandonar seu lar, migrando pela causa de Alá e de seu mensageiro, e for surpreendido pela morte, sua recompensa caberá a Alá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Quando viajardes pela terra não sereis recriminados por abreviardes as orações, temendo que vos ataquem os incrédulos, e em verdade, eles são vossos inimigos declarados.
quando estiveres entre eles e os convocares a observarem a oração, ó mensageiro, que uma parte deles porte suas armas e a pratique contigo, e, quando se prostrarem, que a outra se poste na retaguarda, já ao concluírem, que se retire e se ponha de guarda e suceda-lhe a parte que ainda não tiver orado, e que reze contigo. Que se precavenham e levem suas armas, porque os incrédulos ansiarão para que negligencieis as vossas armas e provisões, a fim de vos atacarem de surpresa. Tampouco sereis recriminados se depuserdes as armas quando a chuva isso vos obrigar, ou estiverdes enfermos, mas tomai vossas precauções. Sem dúvida, Alá destina aos incrédulos um castigo humilhante. E quando tiverdes concluído a oração, mencionai Alá, quer estejais de pé, sentados ou deitados. Porém, quando estiverdes fora de perigo, observai a devida oração, porque ela é uma obrigação, prescrita aos crentes, para ser cumprida em seu devido tempo. E não esmoreçais na perseguição ao inimigo, porque, se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós, porém, vós podeis esperar de Alá o que eles não esperam, sabei que Alá é sapiente, prudentíssimo. Realmente, revelamos-te o livro, a fim de que julgues entre os humanos, segundo o que Alá te ensinou, e não sejas defensor dos traidores. Implora o perdão de Alá, porque ele é indulgente, misericordiosíssimo. Não advogues por aqueles que enganaram a si mesmos, porque Alá não aprecia o traidor, pecador. Eles se ocultam das pessoas, não podendo, contudo, ocultar-se de Alá, porque Alá está presente com eles, quando, à noite, discorrem sobre o que a ele desagrada. Alá está inteirado de tudo quanto fazem. Eis que vós, na vida terrena, advogastes por eles. Quem advogará por eles, ante Alá, no dia da ressurreição, ou quem será o defensor deles? E quem cometer uma má ação ou se condenar e, em seguida, arrependido, implorar o perdão de Alá, sem dúvida achá-lo-á indulgente, misericordiosíssimo. Quem cometer um pecado, fá-lo-á em prejuízo próprio, porque Alá é sapiente, prudentíssimo. Quem cometer uma falta ou um pecado, e os imputar a um inocente, sobrecarregar-se-á com uma falsa culpa e um delito flagrante. Não fosse pela graça de Alá e por sua misericórdia para contigo, uma parte deles teria conseguido desviar-te, quando com isso não fariam mais do que desviarem-se a si mesmos, sendo que em nada poderiam prejudicar-te. Alá revelou-te o livro e a prudência e ensinou-te o que ignoravas, porque a sua graça para contigo é infinita. Não há utilidade alguma na maioria das suas palestras, salvo nas que recomendam a caridade, a benevolência e a concórdia entre os homens. A quem assim proceder, com a intenção de comprazer a Alá, agraciá-lo-emos com uma magnífica recompensa. A quem combater o mensageiro, depois de haver sido evidenciada a orientação, seguindo outro caminho que não o dos crentes, abandoná-lo-emos em seu erro e o introduziremos no inferno. Que péssimo destino! Alá jamais perdoará quem lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe outros pecados a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Alá desviar-se-á profundamente. Não invocam, em vez de ele, a não ser deidades femininas e, com isso, invocam o rebelde Satanás, que Alá amaldiçoou. Ele, Satanás, disse: Juro que me apoderarei de uma parte determinada dos teus servos, a qual desviarei, fazendo-lhes falsas promessas. Ordenar-lhes-ei cortar rente as orelhas do gado e os incitarei a desfigurar a criação de Alá. Porém, quem tomar Satanás por protetor, em vez de Alá, ter-se-á perdido manifestamente, porquanto, ele, lhes promete e os ilude, e entretanto, as promessas de Satanás só causam decepções. A morada deles será o inferno, do qual não acharão escapatória. Quanto aos crentes que praticam o bem, introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. A promessa de Alá é inexorável. E quem é mais leal do que Alá no que assevera? Isso não é segundo os vossos desejos,
nem segundo os desejos dos adeptos do livro. Quem cometer algum mal receberá o que tiver merecido e, afora Alá, não achará protetor, nem defensor. Aqueles que praticarem o bem, sejam homens ou mulheres, e forem crentes, entrarão no paraíso e não serão prejudicados, no mínimo que seja. E quem melhor professa a religião do que quem se submete a Alá, é praticante do bem e segue a crença de Abraão, o monoteísta. Ó próprio, Alá elegeu Abraão por fiel amigo. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Alá abrange todas as coisas. Consultar-te-ão acerca das mulheres e dize-lhes, Alá vos instruiu a respeito delas, assim como acerca do que vos é ditado no livro, referente às mulheres órfãs, às quais não entregais o que lhes é destinado, embora tencioneis desposá-las, o mesmo, diga-se, com relação às crianças que são oprimidas. Sede justos para com os órfãos. Sabei que de todo o bem que fizerdes, Alá estará inteirado. Se uma mulher notar indiferença ou menosprezo por parte de seu marido, não haverá mal em se reconciliarem amigavelmente, porque a concórdia é o melhor, apesar de o ser humano, por natureza, ser propenso à avareza. Se praticardes o bem e temerdes Alá, sabei que Alá está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Não podereis, jamais, ser equitativos com vossas esposas, ainda que nisso vos empenheis. Por essa razão, não negligencieis demasiadamente uma delas, deixando-a como se estivesse abandonada, porém, se vos reconciliardes e temerdes, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Todavia, se eles se separarem, Alá enriquecerá cada qual da sua abundância, porque é abrangente, prudentíssimo. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Tínhamos recomendado àqueles a quem foi concedido o livro, antes de vós, assim como também a vós, que temesseis Alá, porém, se renegardes isso, sabei que a Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Alá é sempre absoluto, laudabilíssimo. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Ele é suficiente guardião. Ó humanos, se Ele quisesse, far-vos-ia desaparecer e vos substituiria por outros seres, porque Alá tem bastante poder para isso. Quem ansiar pela recompensa deste mundo saiba que Alá possui tanto a recompensa deste mundo, como a do outro, pois é oniovinte, onividente. Ó crentes, sede firmes em observardes a justiça, atuando como testemunhas, por amor a Alá, ainda que o testemunho seja contra vós mesmos, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes, seja o acusado rico ou pobre, porque Alá incumbe protegê-los. Portanto, não sigais os vossos caprichos, para não serdes injustos, e se falseardes o vosso testemunho ou vos recusardes a prestá-lo, sabei que Alá está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Ó crentes, crede em Alá, em seu mensageiro, no livro que ele lhe revelou e no livro que havia sido revelado anteriormente. Em verdade, quem renegar Alá, seus anjos, seus livros, seus mensageiros e o dia do juízo final, desviar-se-á profundamente. Quanto àqueles que creem e, em seguida, negam, voltam a crer e depois renegam, aumentando assim a sua descrença, é inadmissível que Alá os perdoe ou os guie por senda alguma. Adverte os hipócritas que sofrerão um doloroso castigo. Aqueles que tomam por confidentes os incrédulos em vez dos crentes pretendem, porventura, obter deles a glória? Sabei que a glória pertence integralmente a Alá. Por certo que ele vos instruiu, no livro, que quando notardes que blasfemam, que escarnecem os versículos de Alá, não vos senteis com eles, até que mudem de conversa, porque, se assim não fizerdes, sereis seus cúmplices. Alá reunirá, no inferno, todos os hipócritas e incrédulos, que vos espreitam e dizem, quando Alá vos concede uma vitória, acaso não estávamos convosco? Por outra, se a vitória tivesse cabido aos incrédulos, dir-lhes-iam, acaso não estávamos em vantagem sobre vós, protegendo-vos dos crentes? Alá os julgará, no dia da ressurreição,
e jamais concederá supremacia aos incrédulos em relação aos crentes. Os hipócritas pretendem enganar Alá, porém, ele os enganará por isso. Quando se dispõem a orar, fazem-no com preguiça e fazem-no por ostentação, e pouco mencionam Alá. Eles estão, vacilantes, entre os dois grupos, nem estão com este, nem com aquele. Porém, jamais encontrarás senda alguma para aquele que Alá desviar, por tal merecerem. Ó crentes, não tomeis aos incrédulos por confidentes, em vez dos que creem. Desejais proporcionar a Alá provas evidentes contra vós? Os hipócritas ocuparão o ínfimo piso do inferno, e jamais lhes encontrarás socorredor algum, salvo para aqueles que se arrependerem, se emendarem, se apegarem a Alá e consagrarem a sua religião a Ele, que estes contar-se-ão, assim, entre os crentes, e Alá lhes concederá uma magnífica recompensa. Que interesse terá Alá em castigar-vos, se sois agradecidos e crentes? Ele é retribuidor, sapientíssimo. Alá não aprecia que sejam proferidas palavras maldosas publicamente, salvo por alguém que tenha sido injustiçado. Sabei que Alá é oniovinte, onisciente. Quer pratiqueis o bem, oculta ou manifestamente, quer perdoeis o mal, sabei que Alá é onipotente, indulgentíssimo. Aqueles que não creem em Alá e em seus mensageiros, pretendendo cortar os vínculos entre Alá e seus mensageiros, e dizem: cremos em alguns e negamos outros, intentando com isso achar uma saída. São os verdadeiros incrédulos, porém, preparamos para eles um castigo humilhante. Quanto àqueles que creem em Alá e em seus mensageiros, e não fazem distinção entre nenhum destes, Alá lhes concederá as suas devidas recompensas, porque Alá é indulgente, misericordioso. Os adeptos do livro pedem-te que lhes faças descer um livro do céu. Já haviam pedido a Moisés algo superior a isso, quando lhe disseram: mostra-nos claramente Alá. Por isso, a centelha os fulminou, por sua iniquidade. E, mesmo, depois de receberem as evidências, adoraram o bezerro, e nós os perdoamos, e concedemos a Moisés uma autoridade evidente. E elevamos o monte por cima deles, pelo ato do seu pacto, e lhes dissemos: entrai pelo pórtico da cidade, prostrando-vos, e também lhes dissemos: não profaneis o sábado. E obtivemos deles um compromisso solene. Porém, fizemo-los sofrer as consequências, por terem quebrado o pacto, por negarem os versículos de Alá, por matarem iniquamente os profetas e por dizerem: nossos corações estão insensíveis. Todavia, Alá lhes obstruiu os corações, por causa de sua incredulidade. Em quão pouco acreditam. E por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. E por dizerem: matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, e embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir, porém, o fato é que não o mataram. Outro sim, Alá fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte, e, no dia da ressurreição, testemunhará contra eles. E pela iniquidade dos judeus, ao tentarem desviar os demais da senda de Alá, vedamos-lhes algumas coisas boas que lhes eram lícitas. E por praticarem a usura, sendo que isso lhes estava proibido, e por usurparem os bens alheios com falsas pretensões. E preparamos para os incrédulos, dentre eles, um doloroso castigo. Quanto aos sábios, dentre eles, bem como aos crentes, que creem tanto no que te foi revelado como no que foi revelado antes de ti, que são observantes da oração, pagadores do zakat, crentes em Alá e no dia do juízo final, premiá-los-emos com magnífica recompensa. Inspiramos-te, assim como inspiramos Noé e os profetas que o sucederam, assim, também, inspiramos Abraão, Ismael,
Isaque, Jacó e as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Arão, Salomão, e concedemos os salmos a Davi. E enviamos alguns mensageiros, que te mencionamos, e outros, que não te mencionamos, e Alá falou a Moisés diretamente. Foram mensageiros que deram boas notícias e fizeram admoestações para que os humanos não tivessem argumento algum ante Alá, depois do envio deles, pois Alá é poderoso, prudentíssimo. Alá atesta que o que te revelou, revelou toda sua sapiência, assim como os anjos também o atestam. E basta Alá por testemunha disso. Aqueles que rejeitaram a fé e desviaram os demais da senda de Alá, desviaram-se profundamente. Quanto àqueles que rejeitaram a fé e cometeram injustiças, Alá nunca os perdoará, nem os orientará para qualquer caminho, a não ser o do inferno, onde morarão eternamente, porque isso é fácil para Alá. Ó humanos, por certo que vos chegou o mensageiro com a verdade de vosso Senhor. Crede, pois, nele, que será melhor para vós. Porém, se descrerdes, sabei que a Alá pertence tudo quanto existe nos céus e na terra e que ele é sapiente, prudentíssimo. Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Alá e o seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Alá e em seus mensageiros e não digais, Trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós, sabei que Alá é uno. Glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Alá é mais do que suficiente guardião. O Messias não nega ser um servo de Alá, assim como tampouco fizeram os anjos próximos, de Alá. Mas, quanto àqueles que desdenharam a adoração a ele e se ensoberbeceram, ele os congregará a todos ante si. Quanto aos crentes que praticarem o bem, Alá lhes retribuirá com recompensas e os acrescentará da sua graça. Quanto àqueles que desdenharem a adoração a ele e se ensoberbecerem, ele os castigará dolorosamente e não acharão, além de Alá, protetor, nem defensor algum. Ó humanos, já vos chegou uma prova convincente, do vosso Senhor, e vos enviamos uma translúcida luz. Aqueles que creem em Alá, e a ele se apegam, introduzi-los-á em sua misericórdia e sua graça, e os encaminhará até ele, por meio da senda reta. Consultar-te-ão a respeito da herança de um falecido, em estado de calala, dir-lhes-ás, Alá já vos instruiu a este respeito, se uma pessoa morrer, sem ter deixado prole e tiver uma irmã, corresponderá a ela metade de tudo quanto deixe, e se ela morrer, ele herdará dela, conquanto esta não deixe filhos. Porém, se ele tiver duas irmãs, estas herdarão 2/3 do que ele deixar, e se houver irmãos e irmãs, corresponderá ao varão a parte de 2 mulheres. Alá vô esclarece, para que não vos desvieis, porque é onisciente.